Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês uma mensagem da parte de Deus. É óbvio que a minha vontade é que a igreja estivesse toda reunida e pudéssemos celebrar, cultuar o nosso Deus como de costume. Mas por causa do momento em que nós vivemos, não podemos nos reunir, temos que ser cautelosos, tomar todo o cuidado necessário para que essa situação não piore, né? Não nos atinja. E eu quero compartilhar com você uma palavra, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12. Eu vou ler o versículo de número 19 e versículo de número 20. Eu quero, nessa breve mensagem, falar sobre um episódio na vida de Davi, onde ele recebe a notícia de que um filho recém-nascido havia perdido a vida, mesmo tendo ele orado, buscado, jejuado pela criança, e apesar de sofrer esse golpe, apesar de receber a pior notícia que alguém pode receber, Davi, ele reagiu como todo homem, toda mulher de Deus deve reagir diante das circunstâncias adversas na vida. Primeiro livro do profeta Samuel, aliás, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 19, está escrito assim: Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? Então eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Irmãos, sempre quando nós falamos de Davi, o que vem em nossa mente são as suas histórias de superação. Porque Davi, desde a sua mocidade, era um moço corajoso. Ele mediu forças com o leão, com o urso, para defender as ovelhas do rebanho do seu pai Jessé. Davi ficou conhecido por ser o homem que teve a coragem que todo o exército de Israel não teve, pois ele mediu forças com o gigante filisteu e o venceu. Davi, durante anos, foi perseguido pelo rei Saul, que estava enciumado, pois as mulheres cantavam que Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E a história de Davi é marcada por sua coragem. O Salmo 27 é um salmo de Davi, e ele diz do verso 1 ao 4, O Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, os meus inimigos, os meus adversários se levantaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se levantasse contra mim, meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse, nele eu confiaria. Tudo que Davi conquistou, desde quando foi ungido pelo Senhor, até possuir o trono de Israel, foi porque Deus era com ele. Deus o ajudava. Davi escreveu no Salmo 34, verso 8, Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Então, quando falamos de Davi, essas histórias vêm na nossa mente. A sua superação, a sua coragem, a sua bravura. Mas quando Davi possui o trono de Israel, estabelece o seu reino, se torna um homem ainda mais influente e popular, o rei mais temido que já houve em Israel, vencedor de batalhas contra os inimigos que mais afligiram Israel ao longo da história, no caso dos filisteus. Davi, em uma certa ocasião, ele cometeu um grave erro.
E eu queria que você pensasse comigo. Todo homem forte tem a sua fraqueza. Por mais que o homem seja de oração, por mais que ele tenha boas experiências com Deus, testemunhos de vitória para contar, todo homem tem a sua fraqueza. A Bíblia diz em Atos 13, 22 que Davi era um homem com o coração segundo o coração de Deus. Mas ainda assim, a palavra de Deus mostra que, em uma certa ocasião, quando os reis saíam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. E ao invés de ir batalhar, como todo rei fazia no início de cada ano, ele enviou Joabe. E diz a palavra que um dia Davi acorda tarde e está passeando no seu palácio, e então ele viu uma mulher se lavando, se banhando, colocou os olhos nela, procurou saber quem ela era, mesmo sabendo que aquela mulher era comprometida em matrimônio, Davi, ele cai, Davi se relaciona com ela. Eu queria te chamar a atenção para isso. Estava acontecendo muitas mortes, porque uma grande guerra era travada entre o exército de Davi e os povos pagãos, o exército inimigo. E em meio a tantas mortes, Davi se acomodou. Davi ficou em casa. E irmãos, nós estamos vivendo um dos períodos mais críticos da nossa história. E é um período que justamente nós somos obrigados a ficar em casa, confinados, numa angustiante quarentena. Davi, que venceu Moabitas, venceu Amonitas, venceu Filisteus, venceu o urso, venceu o gigante, venceu o leão, ele vai perder uma grande batalha justamente quando ele estava em casa, desocupado, ocioso. Há um dito popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. E eu preciso te fazer esse alerta. Porque por mais que o templo esteja fechado, a igreja não fechou. Por mais que nós estamos impedidos de nos reunirmos com uma congregação, meu irmão, o céu continua aberto. E o que tem de gente caindo nesse período que está em casa? Porque o diabo, quando ele não destrói, ele distrai. Cuidado com a sua liberdade, irmão. Cuidado com a sua ausência do tempo. Aproveite o tempo que você sempre diz que não tem para buscar a Deus e invista em oração. Passa mais tempo estudando a Bíblia. A Bíblia diz que o diabo ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Davi agora vai sofrer uma queda. Ele peca, comete o adultério, e diz a palavra que Davi tenta ocultar, pois a mulher havia engravidado. E então, como diz o Salmo 42, versículo 7, um abismo chama outro abismo. Então agora Davi vai tramar contra Urias. Davi coloca Urias da parte da frente da guerra e Urias vai perder a sua vida. Então Davi é responsável, melhor dizendo, por um adultério e um homicídio. A palavra diz que Deus não se agradou do que viu, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. A Bíblia diz que não há criatura encoberta diante dele. Deus envia o profeta Natã para repreender Davi. Ele conta uma parábola, Davi assume que errou, Davi confessa o seu erro, ele ora dizendo: cria em mim, Senhor, um coração puro, torne a dar-me a alegria da salvação, não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi se arrependeu de fato, mas a grande verdade é que a criança nasce, e quando a criança nasce, o texto diz que o Senhor
colocou uma enfermidade na criança. E quando isso acontece, Davi, como todo pai, Davi vai orar. Davi vai buscar Deus pela criança. Você sabe que quando um filho sofre, o pai sofre em dobro. O pai tem a tendência em sentir a dor do filho. Todo pai trabalha para o progresso do seu filho. Quando Davi viu que aquela criança que acabara de nascer não estava bem, Davi, que é um homem de Deus, que era um homem de Deus, Davi que tanto escreveu salmos que nos ensina a confiar em Deus, ele vai usar toda a sua devoção, toda a sua fé, toda a sua religiosidade justamente para buscar, e aliás, irmãos, é o que todos devem fazer. Momento de angústia, de aflição, a Bíblia diz em Tiago 5,13, há alguém entre vós aflitos? Ore. Davi, no Salmo 55, verso 22, ele diz, lança os teus cuidados, as tuas preocupações ao Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que um justo seja abalado. Quando você lê, por exemplo, e esse salmo eu quero ler com você, Salmo de número 102, Salmo 102, é um salmo de alguém que está angustiado e que procura ajuda em Deus. Salmo 102, verso 1 diz assim, Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. O meu coração está ferido. São palavras de alguém que vive um período de angústia, de inquietação, de ansiedade, mas que busca o socorro divino. Como Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. O que tem te deixado angustiado? Quais são as suas preocupações? Por que você perdeu o sono? Talvez sejam as notícias ruins que estão vindo aos montes por aí. Uma crise conjugal, um problema grave na sua saúde. Eu quero te instruir a buscar a Deus, a orar, a falar com o Senhor, a dirigir a sua voz em oração. O Salmo 50, verso 15, diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Salmo 34, versículo 17 e 19 está escrito assim, é um salmo de Davi. Os justos clamam, o Senhor os ouve e o livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Davi, ele confiava em Deus. Davi tinha esperança em Deus. Davi sabia que apesar da enfermidade daquela criança ser grave, Deus poderia reverter aquela situação. Então Davi vai orar. Voltando para 2 Samuel, capítulo de número 12, olha o que está escrito no versículo de número 16. Está escrito assim. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi está usando os recursos que Deus colocou à sua disposição. Davi ora, Davi jejua, Davi consagra a sua vida. Nós aprendemos isso com Jesus, que diz em Lucas 18:2, acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Talvez a sua ansiedade irracional
o seu descontrole emocional, talvez a inquietação que você tem sentido nos últimos dias seja o resultado da falta de oração. Ore mais. Fale mais com Deus. Busque mais a Deus por essa causa. Ainda que estejamos impedidos de nos reunir como congregação, a instrução que Jesus dá no Monte das Oliveiras é que o homem entre no quarto, feche a porta, ora ao seu Pai que vê o que ninguém vê. E o Deus que vê o que ninguém vê, o recompensará. Davi, então, ele ora porque ele confia em Deus. Davi acredita que Deus pode reverter aquela situação, que Deus pode restaurar a saúde daquela criança, e vão se passar 7 dias em que ele ora, em que ele jejua, em que ele busca. Jesus tanto falou sobre oração, meu irmão. João 15:7 ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Mateus 21:22 ele diz: tudo o que pedirdes na oração crendo, recebereis. Então Davi vai usar a fé. Davi acredita em Deus. Davi conhece o Deus que serve. Ele sabia que quando ele venceu o leão e o urso, foi porque Deus deu força a ele. Quando ele venceu o gigante mais temido que paralisou o exército de Israel com as suas palavras, foi Deus que deu a ele coragem e força. Foi Deus que o guardou durante todos os anos em que Saul tentava contra a vida dele. Então Davi acredita que Deus mais uma vez vai honrá-lo. Que Deus mais uma vez vai livrá-lo daquela situação. Vai restaurar a saúde do menino. Mas 7 dias se passaram. E o texto mostra, no versículo de número 18, que Deus decidiu não responder Davi. Olha o que está escrito em 2 Samuel 12:18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz? Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Quando o menino morre, o que os servos de Davi pensaram? Olha, faz 7 dias que Davi não come. Faz 7 dias que ele não sai desse lugar orando e jejuando. E se a criança vive, ele está assim. Se ele desconfiar que a criança é morta, ele vai ficar arrasado. Se ele desconfiar que a criança morreu, se ele desconfiar que Deus não atendeu a sua súplica, então para ele vai ser um fim. Ele pode entrar numa profunda angústia, ele pode sofrer um imenso abalo emocional. E quando esses homens conversavam entre si, Davi percebeu que alguma coisa estava errada. Davi percebeu que alguma coisa ruim aconteceu. Olha o verso 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo. E entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Ou seja, Davi, dessa vez, Deus não te respondeu. Davi, dessa vez, não teve jeito. Davi, dessa vez, Deus escolheu um outro caminho. Irmãos, aqui está o ponto da mensagem. Às vezes, nós usamos toda a nossa fé, todos os nossos recursos espirituais. Oramos como devemos, jejuamos, fazemos intermináveis propósitos, sejam na igreja, em casa ou em outro lugar, e pedimos a Deus, depositamos toda a nossa fé, mas às vezes a resposta é não. Às vezes Deus não responde. Às vezes Ele escolhe
uma outra maneira de agir, de trabalhar. Você se lembra quando lá em Mateus capítulo 15, aquela mulher cananeia, ela deixou sua filha em casa e correu suplicando Jesus, tem misericórdia porque a minha filha está miseravelmente endemoniada? O texto diz que ele não lhe respondeu palavras. Muitas vezes o silêncio de Deus machuca. Muitas vezes quando Deus decide colocar a nossa fé à prova, não entendemos. E é aí que muitos acabam vivendo um grande abalo espiritual. Se entristece. Parece que Deus não ouve. Parece que Deus não está atento às nossas orações. Como Isaías capítulo 49, na altura do versículo 14, Sião diz: o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode uma mulher se esquecer-se do seu filho, do filho a que ama? Aí o Senhor diz: mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Por mais que a resposta não venha, por mais que nós não temos a mínima condição de entender como Deus trabalha, nós temos uma certeza. Foi o próprio Davi que escreveu no Salmo 27, versículo 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. A mensagem que eu tenho para você hoje é essa, irmão. Às vezes, a resposta não vem. Às vezes, a resposta que vem é não. Mas Deus continua sendo Deus. Continua sendo o Senhor. Continua sendo soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre toda a terra. Um dia Jesus diz em João 13:7, o que eu faço vocês não sabem agora, mas vocês vão saber depois. Eu sempre cito o texto de Jó, capítulo 37, versículo 5, porque está escrito assim: com sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz coisas que nós não compreendemos. Às vezes nós não entendemos. Oramos, buscamos, jejuamos, consagramos e Deus recolhe o parente. Oramos, jejuamos, vamos à igreja, fazemos voto e tantas outras coisas, mas Deus não cura. E usamos todos os nossos recursos em busca de algo que tanto necessitamos, mas Deus decide conduzir as coisas de uma maneira. E a questão então é: o que fazer? Como reagir? Como lidar com essa situação? Observe, quantas são as pessoas de Deus que buscaram Deus a vida inteira, mas que agora estão se esfriando na fé, perderam o ânimo, perderam a coragem, estão desgostosas e amarguradas por causa das perdas, das portas que se fecharam, das consequências da situação atual que nós estamos vivendo. O que fazer? Quando eu digo a você que Davi tem sua história marcada pela superação, é porque Davi ele tinha uma maneira de reagir aos males que lhe sobrevinham. Quando você lê 1 Samuel capítulo 30, quando os amalequitas incendiaram Ziclag, diz a Bíblia que os 400 homens valentes de Davi choraram até perder as suas forças. E até queriam apedrejar Davi. Mas diz a palavra que todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Ou seja, Davi sabia que alguém tinha que fazer alguma coisa. E olha para essa situação. Davi desconfia que a criança havia morrido depois de 7 dias de oração e jejum. Então Davi pergunta para aqueles homens: a criança morreu? E eles disseram: morreu, Davi. A criança é morta. Eles pensaram que Davi iria se prostrar, chorar. Eles pensaram que Davi iria viver uma melancolia, uma vida desgostosa de choro e lamentos. E eu até acredito que Davi chorou. Eu até acredito que Davi se lamentou. Mas, irmãos, entenda, foi Davi que escreveu no Salmo 30, versículo 5, choro, ele pode durar uma noite.
ele tem um período, ele tem um momento. Não é pecado ficar triste. Um parente morreu, uma coisa trágica aconteceu, vivencie o luto. A questão é que o luto não pode durar para sempre. O choro dura um momento, uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, chega uma hora que nós precisamos nos levantar. Talvez você está aí, ouvindo essa mensagem com o coração triste, amargurado, porque há muito tempo você sofreu um abalo emocional, uma perda irreparável, um prejuízo. E hoje você vive se lamentando, vive remoendo tudo isso. Você lembra quando Neemias, no capítulo 4, ele recebe a visita de alguém que vinha de Jerusalém, então ele pergunta como estavam seus patrícios na Terra Santa. E diz a palavra que eles choraram muito ao receber a notícia de que o povo estava na miséria e que a situação era terrível. Então, eles choraram muito, mas o texto diz que Neemias se levantou. Porque ele sabia que alguém tinha que fazer alguma coisa. Alguém precisava lutar para que aquilo que foi destruído fosse reconstruído. Você lembra da história de Ana? Diz a palavra que a Ana só chorava e não comia. Porque ela era estéril. E para piorar, a Penina, sua competidora, zombava de Ana. Quando é que a história de Ana começou a mudar? Quando lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, o texto diz: então Ana se levantou e foi ao templo orar. Quando Ana se levantou e foi ao templo orar, este se levantou indica uma mudança de postura. Davi recebeu a notícia de que o menino morreu. E enquanto esperavam que Davi iria se entregar ou então mergulhar numa profunda angústia, olha o que está escrito no verso de número 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou. Ele se levantou, se lavou. Esse se lavou indica um recomeço. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Davi pensou: do que vai adiantar eu ficar parado, chorando e se lamentando? Do que vai adiantar eu abrir a boca e começar a murmurar, reclamar e questionar? Será que agora seria o momento de abandonar a minha fé? Não. Davi se levantou, se lavou, se ungiu, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Davi entendeu que apesar da resposta não vir, apesar do milagre não acontecer, apesar de Deus não agir conforme a sua expectativa, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Senhor. Porque Davi não buscava a Deus por aquilo que Deus podia fazer ou oferecer. Davi buscava a Deus por aquilo que Ele é. Por mais que você tenha perdido, por mais que você tenha sofrido um duro golpe na vida, por mais que você tenha se entristecido a ponto de perder o chão, perder o rumo, perder o gosto pela vida, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Senhor. E se você espera em Deus, a palavra nos dá a garantia. Deus está trabalhando por você, querido. No Salmo 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade não se viu. Com os olhos não se viu. Com os ouvidos não se ouviu. Um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Talvez eu esteja olhando para você agora, triste, cabisbaixo, chorando, sendo apavorado pelas mídias. No dia de hoje, aliás, no dia de ontem, 2.700 pessoas perderam a vida no nosso país. E é fato que muitas famílias estão arrasadas, destruídas, preocupadas, tristes, se lamentando, chorando. Mas, irmãos, nós não podemos abaixar a cabeça. Nós não podemos nos entregar. Esse luto tem que passar.
nós precisamos nos levantar. Nós precisamos buscar forças em Deus. Nós precisamos ser como Davi. A resposta não veio, Deus disse não, a cura não veio, a porta não se abriu, o milagre não aconteceu. Nós temos que nos levantar, recomeçar, buscar a Deus. Quando você olha para a história, você percebe que as pessoas que mais chamaram a atenção do Senhor com a sua adoração, eu sempre digo isso na igreja, foram aquelas pessoas que adoraram a Deus diante das circunstâncias difíceis que viviam. A Bíblia diz que em todas as perdas que Jó teve, em tudo isso ele não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. E ao invés de murmurar e reclamar por ter perdido casa, por ter perdido filhos, por ter perdido a saúde, por ter perdido seus funcionários, não. Ele se lançou em terra e adorou. Assim como Davi. O Salmo 34 é um salmo de Davi. E ele diz no verso 1, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Lembra de Abacuque 3,17? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Javé é a minha força. Quero encorajar você com essa palavra. Por mais que os seus dias não sejam bons, por mais que você viva um dia de inquietações, de incertezas, se levante, meu irmão, Deus é contigo. A força que você precisa está em Deus. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A reação de Davi mostra que Davi era um homem vitorioso, de sucesso. O segredo de Davi para superar todos os desafios que ele teve na sua vida foi sempre se levantar e buscar a Deus. Quando ele se levanta, o texto mostra que ele mudou de vestes e entrou na casa do Senhor. Vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que todos nós estaremos reunidos mais uma vez como igreja e vamos buscar a Deus, independente das circunstâncias. Enquanto isso não acontece, busque a Deus na sua casa. Separe momentos para oração. Separe período para jejuar, para estudar a palavra de Deus, que eu tenho certeza, irmão. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está fraco, desanimado, abatido, procure fazer algo que alegre o coração de Deus. Orando, jejuando, estudando a palavra. E quando você alegra o coração de Deus, é então que Deus vai te fortalecer. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar? Pai, eu quero, através dessa oração, agradecer-te pela vida desse meu irmão, deste meu amigo, que ouve esta pregação, e aonde ele estiver, eu peço que o teu Espírito Santo o alcance, Pai. A tua palavra diz que o teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Que essa palavra gere força, gere ânimo, coragem no coração de cada ouvinte. A nossa confiança está em Ti, Pai. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tudo isso vai passar, Pai. Mas eu quero que desde já, este homem e esta mulher receba a força que vem de Ti, para que ele se levante, para que ele mude de postura, para que ele faça como Davi, e Te louve, Te busque, Te exalte em todo tempo, Pai. E assim que nós tivemos o nosso privilégio de voltar a congregar, cultuar ao Senhor como igreja, esse homem, essa mulher estará aqui na Tua casa, Te servindo, Te adorando como Davi, Pai. Que assim seja feito. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E graças a Deus. Irmão, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Ouça essa palavra, compartilhe, curta, se inscreva no canal. A sua fé foi edificada, coloque um comentário no vídeo do YouTube, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.